Simulado Soldado PMPR, matéria matemática. Meu nome é Felipe Frota e em parceria com o professor Fabrício Sombra, selecionamos algumas questões para você melhorar, para você levar à frente a sua preparação, para que você esteja melhor preparado para ver essa prova, né? Vou pedir aquele joinha, vou pedir também para curtir, para seguir o nosso canal no YouTube e ligar o sininho para receber a notificação de quando saírem novos vídeos. Convido você também a visitar o nosso site, cdfconcurso.com.br, e sem mais delongas, no link na descrição desse vídeo, baixar esse simulado, tanto com a matéria matemática quanto com as outras matérias, para que você treine e fique melhor ainda. Vamos para as questões agora. Pois bem, vamos para a leitura da questão de número 9 do nosso simulado. É uma questão de 2019. O que é que ela diz? A respeito dos conjuntos numéricos, considere as seguintes afirmativas. Afirmativa de número 1. O que é que ela nos diz? O conjunto dos números inteiros está contido no conjunto dos números racionais. O que é que a afirmativa 2 nos diz? Vejamos. O conjunto A, que tem os seguintes elementos, menos 1, 0, 1 e 2, é subconjunto dos números naturais. E a afirmativa 3, ela nos diz o seguinte: há números reais que não são racionais nem irracionais, certo? Bom, e aí ele pede para a gente assinalar a alternativa correta. O que é que diz a alternativa A? Somente a afirmativa 1 é verdadeira. O que é que diz a B? Somente a afirmativa 3 é verdadeira. E a C? Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras. A alternativa D diz o seguinte: somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras. E a alternativa E nos diz o seguinte: as afirmativas 1, 2 e 3, portanto, todas são verdadeiras. Vamos analisar então agora cada afirmativa dada no comando da questão, para que a gente defina quais são verdadeiras e quais são falsas, tá ok? Pois bem, vamos apresentar agora a afirmativa 1. O que é que ela nos diz? O conjunto dos números inteiros, então números inteiros, tá ok? Representado, portanto, pela letra Z, está contido no conjunto dos números racionais. Vamos apresentar então agora, um quadrinho, um diagrama que apresenta os conjuntos numéricos, quem contém quem, e assim por diante. Conjunto dos números naturais, conjunto dos números inteiros, conjunto dos números racionais, conjunto dos números irracionais e o conjunto dos números reais. O que é que a gente precisa entender daqui? Que o conjunto dos números racionais, certo? Ele contém o conjunto dos números inteiros que contém o conjunto dos números naturais. Portanto, tanto o conjunto dos números naturais quanto o conjunto dos números inteiros está contido no conjunto dos números racionais. Portanto, essa afirmativa 1, ela é verdadeira, tá certo? Vamos aqui analisar um pouco mais. O conjunto dos números irracionais é um conjunto disjunto, olha, ele não tem elementos em comum com o conjunto dos números racionais. Então, os irracionais aqui, irracionais, não possuem elementos comuns com os números racionais, tá ok? E o conjunto dos números reais, ele contém tanto o conjunto dos números racionais quanto o conjunto dos números irracionais, tá ok? O que é que a gente precisa entender daqui? Que se o conjunto dos números reais contém os racionais, ele automaticamente contém também o conjunto dos números inteiros e, portanto, o conjunto dos números naturais, tá certo? E outra coisa importante que a gente precisa levar desse quadro é que o conjunto dos números irracionais não se comunica, não há elementos em comum com o conjunto dos números racionais, tá certo? Então, afirmativa 1, verdadeira, como a gente colocou aqui, tá certo? Vamos para a afirmativa número 2. E aqui diz a afirmativa número 2. O conjunto A, perceba que o conjunto A contém os seguintes elementos, Menos 1, 0, 1 e 2. O que é que ele diz sobre esse conjunto que contém esses números? É subconjunto dos números naturais. Quem são mesmo os números naturais? Os números naturais são aqueles números que a gente consegue contar coisas materiais, certo? Vamos dar um exemplo. Você tem uma cesta de pães.
Quantos pães há nessa cesta? Você conta 1, 2, 3, ou não há pães. Mas você não consegue dizer que há menos um pão dentro daquela cesta, né? Não dá para a gente contar valor negativo, né, de coisas materiais. Então, a gente já pode dizer que o elemento menos 1 aqui do conjunto A, ele não pertence ao conjunto dos números naturais. Então, não há como o conjunto A, certo? Né? Ser subconjunto dos números naturais, tá certo? Essa afirmativa é falsa. Ela seria verdadeira se a afirmação dissesse o seguinte, né? A conjunto A é subconjunto dos números racionais, dos números inteiros, dos números reais, mas dos números naturais não, tá ok? Vamos para a próxima afirmativa. A próxima afirmativa diz o seguinte, há números reais, quem são os números reais aqui, ó? Que não são racionais, ele está dizendo que não pertence a esse conjunto todo aqui, ó, certo? E também nem aos irracionais, que é esse aqui. Ora, sabemos que o conjunto dos números reais, né, é a soma dos elementos, né? É a união dos elementos, dos conjuntos, dos números irracionais e dos números racionais. Portanto, a afirmativa é incorreta, porque não há elemento dos números reais que não seja racional ou irracional, tá ok? Portanto, o nosso gabarito é a alternativa A. O que é que diz a alternativa A? Somente a afirmativa 1 é verdadeira. Foi exatamente isso que vimos. A afirmativa 1 é verdadeira e as afirmativas 2 e 3 são falsas, tá ok? Vamos para a próxima questão. Pois bem, outra questão do ano de 2019, né, também da Prefeitura de Curitiba. Sabe-se que o valor de um produto decresce linearmente. Vamos grifar esse termo, decresce linearmente. Com o passar dos anos. Considerando que o valor do produto novo é 40 mil reais, tá certo? 40 mil reais. E que depois de 10 anos de uso, o seu valor é de 10 mil reais. Qual seria o valor esperado do produto em reais após 7 anos de uso, tá certo? Pois bem, o que é que nós temos aqui? Nós temos um produto que custa novo 40 mil reais, após 10 anos ele passa a valer 10 mil reais. Beleza. Quanto ele depreciou, quanto ele perdeu de valor nesses 10 anos? Ora, foi 40 menos 10, não é isso? Ou seja, 30. Então ele perdeu 30. E ele disse aqui mais, olha, ele fala que ele decresce linearmente. O que é que ele quer dizer com isso, que ele decresce linearmente? Ele quer dizer o seguinte, ele perde a mesma quantidade de valor ano a ano, tá bom? Vamos para o próximo slide, que aí a gente vai trabalhar um pouco mais essa questão. Pois bem, o produto novo, ele custa 40 mil reais, como a gente já sabe, tá certo? Após 10 anos, ele passa a custar 10 mil. Portanto, a depreciação ou a perda de valor foi 40 mil menos 10 mil, né? De 40 mil para 10 mil, ou seja, a perda de valor foi 30 mil reais, tá certo? 30 mil reais. Bom, sabemos que essa perda de valor ocorreu em 10 anos, tá? Então, se eu quiser saber quanto ele perdeu por ano, basta eu dividir esse valor por 10. É o que faremos agora, tá certo? Então, vamos dividir esse valor por 10, tá certo? Bom, a gente pode cortar um zero com um zero, né? Esses dois zeros aqui já são atrás da vírgula. Então, ele perde valor igual a 3 mil reais, né? 3 mil reais por ano, tá certo? 3 mil por ano é o valor que ele perde. A questão nos pede quanto ele perde em 7 anos. Ora, a gente precisa fazer a multiplicação muito simples. Quanto é que é 7 vezes 3, tá certo? Então, a depreciação em 7 anos é igual a 21 mil reais, olha só. 3 mil reais foi o que a gente descobriu que era a depreciação ano a ano, né? Após 7 anos, né, de depreciação, eu vou precisar multiplicar o valor da perda de um ano, né? Quanto ele perde de valor em um ano, por 7 anos, e vou encontrar, então, 21 mil reais. Mas não é esse valor que ele quer. Ele quer saber quanto vale esse produto após 7 anos. Bom, ele novo, ele custa 40 mil reais, não é isso? 40 mil. Menos 21 mil é igual
a 19 mil, tá certo? Então, o valor dele após 7 anos de uso é 19 mil reais. Esse é o gabarito da questão, portanto, é a alternativa de letra C, tá certo? 19 mil reais é quanto ele vale, ó. Qual seria o valor esperado? Valor esperado do produto em reais após 7 anos de uso. Bom, nós vimos que a depreciação foi 21 mil reais, o valor novo dele era 40 mil reais, 40 mil menos 21 mil igual a 19 mil, tá bom? Vamos para a próxima questão. Pois bem, questão de 2019 também, o FPR Prefeitura de Matinhos, sabendo apenas que a distância entre os pontos A e B é de 8 centímetros, tá certo? Vamos marcar essas informações. E que a distância entre os pontos B e C é de 6 centímetros. Qual dos valores abaixo? Não, olha aqui o não, né, marcado. Não pode corresponder à distância entre os pontos A e C, tá certo? Então, o que queremos aqui é uma distância tal que seja impossível ligar os pontos A e C, tá bom? Vamos analisar agora as informações no outro slide. Pois bem, sabemos que a distância entre A e B é de 8 centímetros, né? Portanto, a gente pode fazer uma reta ligando tais pontos, né? Os pontos quais? Os pontos A e B, sabendo que essa distância mede 8 centímetros, tá certo? O que a gente sabe mais? Que a distância entre os pontos B e C é de 6 centímetros. Observe, não foi dito que esse ponto C estaria mais para o lado de A, mais para o lado de B, para cima de B em relação a B ou para baixo, não se sabe. Portanto, qualquer valor a 6 centímetros de distância, né? 6 centímetros, está valendo, né? O ponto C poderia estar aqui também, né? Se esse aqui, a gente considerar que isso aqui tem também 6 centímetros. Ou poderia estar para cá, tá certo? Né? Se isso aqui também tiver 6 centímetros, tá ok? Nós não sabemos disso. Portanto, o que a gente pode saber é que numa circunferência de raio 6 centímetros, em relação, né, ao ponto central B, nós poderemos ter em qualquer lugar, né, o ponto C. Vamos apresentar aqui então. Então observe que o nosso ponto C, o jeito dele estar mais perto do ponto A é ele estando, né, a 6 centímetros de B, certo? A 6 centímetros de B, na direção de A, tá certo? Então nessa situação, ele estará a 2 centímetros de A, né? Se isso aqui, entre A e B, né, mede 8 centímetros, né? Quando eu tiro 6, resta 2 para chegar em A. Portanto, qual é o ponto mais próximo ao ponto A que C pode estar? A 2 centímetros de A, tá certo? E o que mais? C pode estar no oposto, pode estar do outro lado. Então, nós temos aqui 2, não é isso? Que a gente já viu, que é a distância onde o C poderia estar, se tivesse na mesma linha que liga A e B. Sabemos que a distância entre C e B mede 6 centímetros, mas C pode estar para cá, né? Então, que distância aqui é essa, né? Qual é a distância maior? Qual é a maior distância em que o ponto C poderia estar do ponto A? 2 mais 6, 8, mais 6, 14 centímetros, né? 14 centímetros, tá certo? Portanto, você precisa entender que o ponto C pode estar mais próximo de A, né, a 2 centímetros de A, ou ele pode estar mais distante de A. O mais distante que ele pode estar é 14 centímetros. Então, C pode variar em relação a A, está a 2 até 14 centímetros de distância de A. Vamos voltar nas alternativas. Bom, se ele pode estar a 2, ele pode estar a 3, a 6, a 9 e a 12. Vimos que todos esses números estão entre 2 e 14. No entanto, a alternativa E traz o número 15, né? E 15 passa de 14, né? Então, o ponto C não pode estar a 15 centímetros, né? Ele não pode corresponder, né, à distância entre os pontos A e C, tá certo? Por quê? Porque a maior distância entre o ponto A e C é 14 centímetros, então 15 não pode, ok? Vamos para a próxima questão. Bom, a próxima questão nos diz o seguinte: a imagem ao lado apresenta informações sobre um terreno que está à venda em um anúncio. A faixa de servidão institui
uma estratégia prevista em lei para que empresas possam passar cabos, tubulações e outros condutos subterrâneos de serviços de utilidade pública, como a coleta de esgoto por terrenos de propriedade privada. A lei também prevê o recebimento pelo proprietário do terreno de indenização devido à desvalorização da área. Perceba, nobre aluno, que aqui a questão só perdeu o tempo, só gastou o seu tempo na hora da prova. Aqui não foi dada nenhuma informação daquilo que você precisa para responder essa questão. Isso você vai ver. Vamos para o próximo slide. Sabendo que EC, né, os pontos E, olha aqui o ponto E, até o ponto C, mede 13 metros, tá certo? Qual é a medida da área do terreno indicada pelo triângulo BCD? Então, o que queremos é saber qual é essa área aqui, achurada agora por nós, tá certo? Em vermelho, tá certo? Então, vamos analisar aqui essa imagem, tá? Buscamos essa área. Qual é o valor dela? Não sabemos ainda, tá certo? Bom, sabemos que a distância entre E e C mede 13 metros, perdão. 13 metros. Sabemos também que essa faixa de servidão aqui, ela tem 3 metros, né? Nesse sentido. Bom, se ela tem 3 metros entre A e B, ela tem 3 metros entre, aqui também são 3 metros, entre E e D. Bom, mas nós queremos encontrar, para saber o valor desse lado do triângulo, tá certo? Nós queremos encontrar essa distância aqui. Essa distância nada mais é do que de E até C, 13, menos 3, igual a 10, tá certo? Então, entre os pontos D e C, tá certo? D, C, temos 10 metros, tá certo? Perdão? Temos 10 metros. Bom, entre os pontos A e E, nós temos 56 metros. Podemos estender esse raciocínio aos pontos, a distância entre os pontos B e D. Tá certo? Olha, são retas paralelas, né? São segmentos de retos paralelas, tá certo? Então, né? O segmento de reta B, D, ele mede 56 metros. Observe também que aqui nós estamos diante de um triângulo retângulo. Deixa eu apagar aqui o excesso de rabisco que a gente fez, tá? Nós temos aqui um triângulo retângulo, tá certo? Ó, que a gente poderia fazer muito bem isso. Um triângulo cuja base mede 10 metros e a altura mede 56 metros, tá certo? Ou seja, para a gente encontrar a área desse triângulo, agora basta a gente usar a fórmula que faremos no próximo slide. Pois bem, já trabalhamos as informações que precisamos, agora é a mera aplicação da fórmula. Vamos lá. A área do triângulo, vamos representar o triângulo aqui, é igual a base vezes a altura, tudo dividido por 2. A base sabemos que tem 10 metros e a altura 56. Tudo isso dividido por 2. Para facilitar a nossa vida, podemos, né, dividir 56 por 2 e multiplicar por 10. 56 dividido por 2, 50 por 2 é 25, 6 por 2 é 3, 25 mais 3, 28, não é mesmo? 28. E 10 vezes 28 é 280, tá ok? 280. Vamos ver qual é o gabarito dessa questão, portanto. O gabarito é a alternativa de letra B, que traz aí 280 metros quadrados, tá certo? Por que metros quadrados? Porque eu estou multiplicando metro por metro, não é mesmo? Aqui não são 10 metros. Então, metro vezes metro igual a metro quadrado, tá bom? Vamos para a próxima questão. Bem, vamos para a questão 13, uma questão de 2018, também da UFPR, né? FOSPREV. Uma receita que pede 2,5 xícaras, tá certo? Isso aqui são 2 inteiros e uma metade, tá certo? Isso aqui é o mesmo que 2,5, tá bom? 2,5 xícaras de farinha, 2 ovos, e 2 ovos serve 4 pessoas. Imaginando que as proporções se mantenham,
Para preparar uma receita que serve 2 pessoas agora, serão necessários? Isso aqui é uma pergunta, tá certo? Bom, vamos avaliar aqui o que está sendo dito pelo enunciado. Ele diz o seguinte, que uma receita que serve 4 pessoas tem determinada quantidade de ingredientes, ovos e farinha, tá certo? E ele quer agora saber qual é a quantidade de ingredientes mantendo as proporções, tá certo? Ó, as proporções se mantêm, tá? Mantendo então as proporções, servem 2 pessoas. A gente precisa se perguntar o seguinte, se eu diminuo a quantidade de pessoas que vai fazer essa refeição, eu preciso com mais quantidade de refeição ou menos quantidade de refeição? Eu preciso menos quantidade, né? Perceba que à medida que eu diminuo a quantidade de pessoas, eu também diminuo a quantidade de comida. Então essas grandezas são diretamente proporcionais. Para responder essa questão, basta a gente dividir, né, por 2. Perceba que 4 é o dobro do número de pessoas da segunda receita, que são 2, né? Ou seja, 4 dividido por 2 é o resultado que nós temos aqui, 2 pessoas, ó. 2 pessoas. Então, se eu dividir a quantidade de pessoas por 2, basta, e eu encontrei aqui a nova quantidade de pessoas, basta que eu divida a quantidade de farinha também por 2, assim como a quantidade de ovos por 2, tá certo? Pois bem, vamos fazer aqui algumas análises antes de passar para o próximo slide, onde a gente vai fazer propriamente dito as contas, tá? Bom, 2 ovos dividido por 2 é um ovo, tá certo? Ó, então essa aqui nos atende, essa aqui não nos atende e essa aqui também não nos atende. Perceba que só ao dividir a quantidade de ovos por 2, a gente já pode eliminar 2 alternativas. A alternativa B não nos atende, assim como também a D não nos atende, tá certo? O que a gente vai precisar calcular é quanto é a metade, né, das xícaras de farinha que foi usada, né, que foram usadas, perdão, na receita para 4 pessoas. Que é essa quantidade que a gente vai precisar para fazer a receita para 2 pessoas. Vamos lá. Então a receita 1, ela previa 4 pessoas, como a gente já sabe, 2 xícaras e meia, 2 ovos, tá certo? A receita 1, a gente já sabe, né, que é um ovo apenas, tá? Fez aí a continha no slide passado, e ela serve apenas 2 pessoas, ou seja, metade. Quanto é a metade de 2 xícaras e meia, né? Então o que a gente vai precisar fazer aqui é encontrar, né, quanto é a metade disso. Então nós temos 2 xícaras e meia, né, 2 e 1 meio, que é igual a 2,5, certo? Então nós vamos precisar dividir esse número aqui por 2. Façamos isso aqui, ó. 2,5 dividido por 2. Bom, eu tenho aqui uma vírgula. Eu posso eliminar essa vírgula para cá, tá certo? Eliminar essa vírgula, vamos eliminar aqui a vírgula, tá? E o que é que eu preciso fazer aqui, né, no divisor? Eu preciso acrescentar um zero, certo? Pois bem, agora nós temos 25 dividido por 20. Eu vou colocar o número 1 aqui, né, porque 1 vezes 20 é 20. E vou subtrair agora. 5 menos 0 é 5, 2 menos 2 é 0. O que devo fazer agora, Felipe? Bom, eu devo descer aqui um zero, não tem números para descer, eu desço um zero e coloco uma vírgula aqui. 50 dividido por 20. Quanto é 50 dividido por 20? 50 dividido por 20 eu posso colocar aqui um 2, né? Porque 2 vezes 0 é 0 e 2 vezes 2 é 4, não é mesmo? Né? 50, né? 0 menos 0 é 0, 5 menos 4 é 1. Sobramos com 10 aqui. Eu continuo colocando zeros, agora eu não boto mais vírgula, tá certo? Eu tenho 100 dividido por 20. Ora, 5 vezes 20 é igual a 100. 5 vezes 20 é igual a 100. E aqui eu tenho resto zero. Então eu tenho aqui 1,25 xícara de farinha. Aí a gente viu que nas alternativas a gente não tinha número decimal. A gente tinha o número inteiro e a fração que representa a parte decimal. Então o que a gente precisa agora é transformar 1,25 nessa fração, né? Nesse número inteiro e fração. Bom, nós temos 1 inteiro e 25, né, sobre 100, né? 25 sobre 100. Porque 0,25 nada mais é do que 25 sobre 100, tá certo? Então, vamos separar aqui, tem muito rabisco, e vamos descer para cá. Então, nós temos 1 inteiro e
Se eu dividir aqui por 25 e dividir também denominador por 25, portanto, numerador e denominador, ambos divididos por 25, eu vou encontrar aqui a fração 1/4. Porque 25 dividido por 25 é 1. E 100 dividido por 25 é 4. Então, eu tenho 1 xícara e 1/4. Certo? 1 xícara e 1/4 de farinha e um ovo. Qual é a alternativa que nos dá esse gabarito? É a alternativa A. 1 xícara e 1/4. Vimos que a alternativa B estaria errado também aqui, assim como na quantidade de ovos. A alternativa C, né, coloca 2 xícaras e 2/4, que na verdade é a mesma coisa de 2 xícaras e 1/2, né? 2 dividido por 2 é 1 e 4 dividido por 2 também é 2, tá certo? Então, 1/2. Aqui está correto. Aqui na alternativa D, nós temos apenas 1 xícara errado, 2 ovos também errado. Aqui está correto, um ovo, no entanto, a gente viu que é 1 xícara e 1/4 e não apenas 1 xícara, tá certo? Portanto, a alternativa E também está errada. Vamos para a próxima questão. Pois bem, vamos iniciar então a nossa questão 14, a nossa última questão desse simulado, com uma questão de 2018 aqui, né, da banca indicada para esse concurso, né, núcleo de concurso da UFR, FOSPREV. Numa cidade com 12 mil habitantes, houve 12 mil habitantes, né, teve quantos casos de gripe? 840 casos de gripe. Se a proporção se mantiver, certo? Quantos casos dessa gripe pode-se esperar ocorrer em um grupo de 100 pessoas? Então nós temos aqui 12 mil pessoas, perdão. 12 mil pessoas tiveram 840, né, casos de gripe, né? E agora a gente tem 100 pessoas. Quantos casos a gente vai ter, não é isso? Então, aqui, como a proporção ela se mantém, né, e essas grandezas são diretamente proporcionais, né? Eu não posso ter mais pessoas e menos casos de gripe. Você imagina que quanto mais pessoas eu tenho, se eu mantiver a proporção, eu vou ter mais casos de gripe, não é isso? Portanto, né, com 100 casos eu vou ter menos, né? Então basta que eu faça a multiplicação cruzada, que faremos no próximo slide, tá certo? Aqui aquelas informações que já colocamos, né? Vamos preencher a tabelinha aqui da regra de 3, então. 12.840 casos de gripe. 100 pessoas. Quantos casos? Vamos chamar aqui de X. Vamos montar aqui agora a multiplicação cruzada, né? Então eu tenho aqui 12.000 12.000 vezes, vou dar aqui o sinal do vezes, 12.000 vezes X é igual a 840 vezes 100. Podemos cortar um zero, 2 zeros, 3 zeros, com esses 3 zeros aqui que estão multiplicando do lado de cá. Então, eu tenho que 12x é igual a 84. Portanto, x é igual a 84 dividido por 12. E 84 dividido por 12 é igual a 7, não é mesmo? Vamos ver aqui, ó, como é. 7 vezes 2, 14. Vem 1. 7 vezes 1, 7, mais esse 1 que veio da primeira multiplicação, fica 8, 84, confirmado. Portanto, nós temos aqui 7 casos de gripe, né, no caso de 100, haver, né, uma amostra de 100 pessoas. Portanto, vamos ver qual é o gabarito dessa questão. O gabarito é a alternativa A, 7 casos, tá ok? Pois bem, meu amigo, pois bem, minha amiga, essas foram as questões que eu e o professor Fabrício Sombra selecionamos para você treinar e melhorar para essa prova da PMPR. Se você ainda não curtiu, curta esse vídeo, siga o canal do CDF Concurso, acione o sininho. Espero vê-lo aprovado nesse concurso e também faça-nos uma visita no nosso site. Aquele abraço!